Essa semana o podcast Comexflow conversou com Gesualdo Silva, diretor-presidente da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Em nosso bate-papo conversamos sobre um dos assuntos que está tendo bastante repercussão em nosso setor, a disputa do STS-10. Falamos também sobre outros assuntos relevantes, entre eles os desafios dos portos brasileiros. A ABTP é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, com sua representatividade forte, representando mais de 200 terminais portuários em 22 estados, que movimentam cerca de 90% de carga gerada pelo comércio exterior brasileiro. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comexflow. Seja bem-vindo ao podcast Comexflow. É um prazer tê-lo conosco para que possamos conversar sobre assuntos de grande relevância ao setor portuário. Agradecemos também a sua assessoria, que fez possível alinhar a sua agenda. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui em nome da ABTP para conversar contigo um pouco sobre o setor portuário, com você e seus ouvintes, né? A Associação Brasileira de Terminais Portuários é a associação mais representativa do setor e atuamos em nome de nossas associadas, né, em todos os temas envolvendo essa área, que é uma área crítica para o Brasil, de soberania nacional, visto que mais de 95% do comércio internacional passa por essa área. E vamos ter a oportunidade de falar aqui sobre os desafios do setor e também sobre questões concorrenciais, onde nós poderemos conversar um pouco também sobre a questão da licitação do STS-10 no Porto de Santos. Vamos falar sobre o caso do STS-10. Sabendo que a ABTP realiza o trabalho participativo na defesa direta dos interesses dos titulares de instalações portuárias, tendo em vista essa atividade, a associação não estaria correndo contra os seus próprios interesses e princípios, uma vez que o futuro arrendatário do STS-10 fará parte da associação? Então, Luiz, de forma alguma, né? O objetivo da ABTP é justamente procurar manter o setor portuário equilibrado, notadamente com relação aos pilares da segurança jurídica, da liberdade econômica e da agilidade e eficiência da gestão. Quando um desses pilares corre o risco, a ABTP precisa atuar em defesa de todos os seus associados, mas como a ABTP é a associação mais representativa do setor, ela fala assim em nome do setor. Então, no caso especificamente aí do STS-10, o posicionamento da ABTP não é contrário à existência do STS-10, não é contrário também a uma possível verticalização, né? Acordo entre empresas, não é isso. A posição da ABTP é justamente contra uma falha de mercado que está havendo, em que um grupo específico já tem uma dominância no Porto de Santos, e se esse grupo entrar nesse processo licitatório, ele vai fechar o mercado de Santos na área de contêineres. Não haverá uma concorrência. Haverá sim a criação de um monopólio local, o que não é de forma alguma adequado, né, ao comércio. Então, não somos contrários ao STS-10, haverá sim, né, um ganhador do STS-10. Agora, com relação à ABTP, o principal interesse da ABTP é esse. Agora, em função dessas suas atuações, é que empresas se associam ou não em função, né, dos entregáveis que ela faz. Então, com relação a isso, estamos tranquilos. A associação é uma associação mais longeva do setor. Nós já temos aí 33 anos e atuamos fortemente nos principais momentos do setor, como o marco, né, do setor portuário, com a Lei 8.630, depois com a Lei 12.815, lá em 2013, e o decreto regulamentador. Grandes empresas do mercado de transporte marítimo de contêineres mundial, os chamados armadores, têm passado a administrar muitos terminais portuários, também no Brasil, onde terminais vinculados a esses armadores já movimentam mais de 40% dos contêineres, chegando aos assustadores 98% em algumas regiões. E o número tende a crescer em razão da possibilidade de participação em licitações de terminais, em consequência, possíveis aquisições. Podemos considerar que isso não significaria uma tendência mundial? Como a ABTP vê essa questão? Luiz, essa verticalização, essa participação, né, dos armadores em terminais portuários
Sim, existe no mundo todo, como também existe no Brasil, como também existem terminais independentes, né, pertencentes a grandes grupos empresariais. No Brasil mesmo nós temos aqui empresas internacionais que têm terminal, por exemplo, lá em Paranaguá, que pertence a um grupo internacional que tem mais de 30 terminais no mundo todo. Nós temos outros grupos que atuam assim. Então, também armador ter terminal, tranquilo, a ABTP não vê problema nenhum nessa questão da verticalização. A questão posta no Brasil é que nós não temos um número ideal de armadores para que haja uma concorrência entre eles. O que está acontecendo aqui no Brasil é que um grupo de armadores, basicamente 2 armadores, e unidos em alianças, eles é que estão pegando todos esses terminais. Já tem 7 caminhando para 8 terminais. E isso faz com que todas as cargas containerizadas só vão para os terminais desses players, tirando do mercado outros terminais de bandeira branca. O mercado está sendo fechado, não está havendo mais concorrência, porque as cargas todas estão indo somente para os terminais desses armadores. Isso cria-se um monopólio. Então, o que a ABTP está falando é uma falha de mercado que está possibilitando, num futuro breve, a existência de monopólio na exploração portuária. É esta a questão. Mas ser verticalizado, não ser verticalizado, você vai em outros países, existem também o que existe no Brasil, só que são terminais verticalizados com vários armadores. Então existe uma concorrência entre eles. O que nós estamos falando aqui no Brasil é que o que está acontecendo é um fechamento dessa concorrência. Não podemos deixar isso acontecer. Se vier outros armadores também para participar para todos os terminais, haverá uma concorrência entre eles. A concorrência privilegia quem? A carga. O Brasil tem a carga e ela precisa desse meio de transporte. Então é necessário que o Brasil fomente que haja uma concorrência entre eles, tanto na operação, justamente para que a carga possa ter uma escolha melhor e fazer opção na relação custo-benefício. É essa questão que está sendo colocada. O senhor acredita que as práticas de preferência aos terminais pertencentes aos armadores, a self-preference, restringe uma livre concorrência à disputa de mercado? E a longo prazo, que essas referidas práticas se tornem abusivas, tendem a se agravar, podendo resultar em uma dominância sem precedentes do mercado de transporte marítimo de containers? Luiz, então, até fazendo um link com a resposta anterior, qual é o problema hoje no Brasil? 90% das cargas containerizadas vêm para o Brasil ou saem do Brasil através dessa aliança 2Ms. Então, são justamente 2 armadores que fazem isso. E são esses 2 armadores que estão adquirindo terminais. Já tem esses 7 caminhando para o 8º terminal aqui no Brasil. Essa prática de self-preference, ou seja, direcionam diretamente a carga para os terminais dele, independente se os outros terminais, vamos dizer assim, bandeira branca, oferecem um preço melhor ou têm uma produtividade menor, isso faz com que eles não recebam mais carga. Então, eles vão sim sair do mercado. Se o Brasil tivesse números maiores de armadores trazendo cargas, haveria uma competitividade, e eles também tendo terminais aqui ou não, haveria uma competitividade. O problema maior é porque somente eles 2 são responsáveis por mais de 90% das cargas. Então, vai para o terminal deles. E aí, o que nós estamos falando? E até natural que eles queiram levar as cargas para os terminais dele. Por isso que precisa ter o órgão de controle entrar para observar que se só temos 2 armadores responsáveis por mais de 90% da carga e eles estão pegando os terminais dele, vai haver sim um fechamento do mercado. As cargas containerizadas só vão estar sendo movimentadas nos terminais dele. Isso é monopólio. E isso dá sim ter domínio, ter uma dominância. E dentro de um monopólio, o grande problema que existe é justamente o abuso, né? Perde-se o controle dos preços terrestres, até com relação ao escoamento das cargas, porque as cargas vão ter que procurar, vão ter que ir nos locais onde eles definem para estar recebendo essas cargas. Então, é isso sim que acontece. Então, ou seja, continuando essa prática de self-preference, considerando que eles é que detêm já o domínio das cargas que vêm para o Brasil, eles vão ter sim o domínio da exploração portuária. Pronto, vamos ter de fato um monopólio com todas as consequências que um monopólio traz. É isso que nós estamos advertindo. E aí o órgão regulador agora precisa entrar e resolver essa questão. O Porto de Santos, em especial, possui terminais de uso privado, explorados mediante autorização
do poder concedente. Damos como exemplo a DP World Santos, que se encontra fora dos limites do porto organizado, na sua margem esquerda, e que hoje tem como acionista majoritário grupos árabes. É fato que o Porto de Santos busca destaque, uma vez que não é mais considerado um porto concentrador de carga. Investimentos estrangeiros continuam sendo fundamentais para a melhora das nossas infraestruturas, falando também na questão da vinda de novas tecnologias? Luiz, então, toda fonte de investimento é extremamente saudável. Quando nós falamos em investimentos no setor portuário, né, investimentos vultosos. Então, sim, inclusive no caso aí da desestatização, né, da SPA, nós estamos falando em bilhões aí de outorga e investimentos, tá? No Brasil, temos privados aí em condições, fundo de pensões também em condições de arcar com investimento, temos no Brasil e a gente vê muitos investimentos sendo feitos. Mas sim, o capital internacional é sempre necessário, não só no Brasil, em todas as nações. No Brasil a gente já tem uma presença boa sim de capital internacional no setor portuário. Nós temos aí chineses que investiram, coreanos, ingleses, você mesmo falou aí, os árabes, né? Então é sempre bem-vindo e os processos licitatórios brasileiros eles são sempre abertos às participações, né? Inclusive esse STS-10, né? Grandes grupos internacionais, como por exemplo o PSA lá de Singapura, até mesmo o grupo aí do Dubai, são possíveis, vamos dizer assim, concorrentes ao processo. Em audiência pública sobre o arrendamento da área do STS-10 no Porto de Santos, o senhor destacou dos riscos concorrenciais envolvidos no processo licitatório, diante da possibilidade de que grupos de armadores participem do certame. Para o senhor, isso poderia fomentar a monopolização ou atual verticalização de cargas no Porto de Santos? Então, Luiz, na audiência pública do STS-10, nós ressaltamos alguns itens de extrema importância, né? Nós ressaltamos a questão, por exemplo, né, da metodologia utilizada para aferir o nível concorrencial do porto. Não é uma metodologia homologada pelo CAD, foi uma metodologia criada, né, pela EPL para ser utilizada, né, que é o Guia de Análise Concorrencial para Terminais Portuários. E alguns pontos dessa metodologia, como mercado relevante, né, e índice para se ver o nível de concentração, nós questionamos, né? Então, na nossa visão, isso é um erro que está lá na consulta. Um outro problema também que nós identificamos foram as demandas e as capacidades existentes, né, no segmento de contêiner no Porto de Santos. Esses pontos elencados na audiência pública não batem com os levantamentos, com os dados constantes do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento lá do Porto, o PDZ, que foi aprovado em 2020, e também não bate com os dados que foram levantados pelo BNDES quando fez a estruturação do projeto de desestatização da SPA, ok? Então, e sim, também nós alertamos para o risco, não de grupos de armadores, todos os armadores, mas nós falamos que a Maersk e a MSC, em consórcio ou em separada, e empresas pertencentes a seu grupo, sim, traz um grande risco de fechamento do mercado em Santos, porque hoje eles já são donos do Brasil Terminal Portuário, que já tem uma área próxima ao do STS-10, e se esse grupo então ganhar o STS-10, eles vão continuar fazendo a prática do self-preference no Porto de Santos. Então, toda a carga, e como eu já disse anteriormente, né, mais de 90% da carga que vem para o Brasil vem através dessa aliança 2M e seus VSEs. No Porto de Santos, cerca de 80% da carga vai para os terminais dele. Resta 20% para os outros terminais, que lá tem mais 3, Santos Brasil, Ecoporto e a DPW, né, como você mesmo falou, e essa quantidade não permite que os terminais trabalhem num nível satisfatório. Eles vão estar trabalhando abaixo do nível mínimo operacional para se manter o terminal ativo. Então, eles vão fechar, né? E com esse fechamento, obviamente, vai ter sim um monopólio desse grupo lá. Então, é essa observação que a BTP fez e não fez sozinha. Tem uma nota técnica do CAD, chamada Nota Técnica 10 do CAD, que fala sobre esse assunto também, e tem também um documento da SEAI, né, da Secretaria, lá do Ministério da Economia, que analisa a concorrência. Então,
eles falam a mesma coisa, eles falam desse risco, eles falam que essas práticas de self-preference, eles têm condições de continuar fazendo isso e mais, têm incentivo para continuar fazendo isso, e se realmente houver a licitação do STS-10 e eles vierem a ganhar, né, eles vierem a ganhar essa licitação, a possibilidade deles continuarem dessa prática é grande e o que vai acontecer em Santos, esse fechamento de mercado, vai ser irreversível. Então, é isso que a BTP fala e não fala sozinha. Ela fala com base em dados, né, em levantamentos que suas consultorias fizeram, mas também pelo próprio CAD e a própria CEAI. Agradecemos a sua participação. Gostaríamos que o senhor deixasse suas considerações finais para os ouvintes do podcast Comex Flow. Bem, Luiz, eu agradeço, né, a participação aqui em nome da Associação Brasileira dos Terminais Portuários e só frisando, Luiz, né, mais uma vez, a posição da associação. A associação não é contrária à verticalização. A gente entende que, sobretudo para quem é proprietário da carga, a verticalização pode sim trazer otimização dos processos, uma relação custo-benefício adequada. Não é isso que está em jogo. A BTP não é contra a participação de armadores também em terminais, não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui no Brasil é exatamente aquilo que eu falei. 2 armadores responsáveis por mais de 90% das cargas que vêm para o Brasil, somado com os VSEs, com as outras alianças que eles fazem, e eles estão aumentando o número de terminais aqui e direcionando as cargas para os seus terminais. Como são eles que trazem essas cargas, estão direcionando seus terminais, os outros terminais todos vão acabar e nós vamos ficar na mão desses 2, que saem ao monopólio. Então, é esse alerta que a BTP está fazendo, e isso já está acontecendo no Brasil todo, não é só em Santos. Em Santos a situação parou num determinado momento, porque o terminal deles lá, que é o BTP, o Brasil Terminal Portuário, está com seu limite físico para contêineres esgotado, por isso que essa prática cessou. Se eles ganharam o STS-10, eles vão continuar. Mas nós temos os problemas em outros pontos do Brasil e que nós estamos levando ao conhecimento das autoridades para que seja feita uma análise técnica adequada pelos agentes competentes e tomem as medidas que couberem. Então, é essa colocação que eu gostaria de encerrar, mais uma vez agradecendo aqui a participação e nos colocamos à disposição em outras oportunidades. Muito obrigado.